Reflexões racionais. O que é nascer de novo? Muitas vezes ouvimos a passagem onde Nicodemos vai procurar a Jesus durante a noite para tirar uma dúvida. E muitas vezes até nós parecemos ficar com mais dúvidas ainda. Eu mesmo fiquei sem entender da forma correta. Por isso, quando o Espírito Santo me inspirou sobre esse tema, eu pensei, preciso compartilhar. A passagem diz o seguinte: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito necessário vos é nascer de novo. Está lá em João 3, 1 a 7. Observe que Espírito com letra maiúscula é o Espírito Santo e Espírito com letra minúscula é o nosso Espírito. Nós precisamos analisar esse texto com bastante cuidado. Do aramaico, você vai ver lá, Yeshua respondeu e disse-lhe, Amém, amém, digo-vos que se um homem não nasce desde o início, ele não é capaz de ver o reino de Allah. Lá no item 1, aqui está o primeiro dos duplo améns. Quando duas das mesmas palavras aparecem juntas em hebraico ou aramaico, é um amplificador duplo, destinado a aguçar o nosso foco espiritual. Yeshua usa aqui um amém duplo para indicar uma questão muito profunda que requer que estejamos em modo de oração para entender e receber seu ensinamento. É uma verdade eterna. Quando pela fé aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, podemos não sentir nada, pois Deus age neste momento no espírito, não no corpo e nem na alma. O nosso espírito, mesmo assim, é renovado e recebe o Espírito Santo e passamos a ter o mesmo espírito de Adão no paraíso. Vivemos uma vida toda na carne, mas a palavra diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lá em Romanos 12, 2. Olha que interessante. Experimentar, aqui está falando de sentir e de se emocionar. Nós somos um espírito que temos uma alma e vivemos dentro de um corpo. Assim, a alma, a mente, recebe as sensações do corpo e cria as emoções. E a vida toda somos treinados pelo que nós vemos, sentimos e criamos inúmeras memórias dessas sensações do corpo e das emoções que são geradas na alma. O nascer de novo. Nascer de novo, então, significa treinar os nossos olhos para olhar o nosso espírito que foi renovado pela fé. E assim treinar a nossa mente a se emocionar com as maravilhas que Deus fez em nosso espírito. E então podemos sentir a cura em nosso corpo. Perceba que o caminho agora é de dentro para fora. Antes era sentir, se emocionar e alcançar o espírito. Agora é o espírito se emocionar com as coisas que Deus fez e sentir no nosso corpo. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. O que nós temos olhado? E olha como que isso é verdade. Devemos treinar o nosso olhar para que tenhamos os olhos voltados para o nosso espírito restaurado. E então, com novos pensamentos, passamos a ter emoções boas e essas emoções irão nos conduzir a sensações melhores.
E logo, essa somatória de sensações boas provocarão nossa cura física. Assim, leva um tempo para nos treinarmos para vivermos pela graça, pois estávamos tão acostumados a viver pela carne, na lei, que agora precisamos apagar as sensações e emoções do nosso passado e reescrever, como que nascendo de novo, aprender a sentir o novo de Deus na nossa vida. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Agora fica mais interessante ainda. Na língua original, percebemos que Deus se revela como um ser plural e não singular. No segundo versículo, Deus aparece acompanhado pela Ruach, que é um substantivo feminino no hebraico, e essa Ruach traduz-se como o sopro de Elohim, ou hálito de Deus, ou Espírito Santo de Deus. E é também a Ruach que gera de novo os homens que se tornam filhos de Deus. Então, no fluir da graça, a água, o Espírito de Deus restaura o nosso espírito e voltamos a ter o espírito que tínhamos lá no paraíso. Mas isso tudo está afirmando o quanto Deus nos ama e não o quanto somos capazes de amar a Deus. Não é o que nós fazemos, mas é o que Deus nos dá gratuitamente. A lei exige, mas a graça provê. Enfim, eu desejo que você viva as maravilhas de Deus em sua vida, volte seus olhos para dentro de você e perceba o sopro de Deus em seu espírito. Seja feliz, deixe a graça fluir, declarando: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Graça e paz. Obrigado. Aqui quem reflete com vocês é o professor Rubens Evangelista.